Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver essa equação diferencial aqui, que é uma equação diferencial linear de primeira ordem, e que nós vamos usar um fator de integração. Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte: resolva a equação diferencial e aqui está a equação x² y' mais x vezes y igual a 1. Eu vou pedir para você pausar, tentar fazer e depois comparar a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Tenha certeza disso. E se você puder ajudar o professor que ele ajuda, faça um Pix. Qualquer doação é bem-vinda. Na descrição do vídeo tem lá o link. Bom, então vamos aqui primeiro arrumar essa equação. Vamos fazer o seguinte: vamos dividir essa equação aqui por x ao quadrado para ficar assim, ó. X ao quadrado por x ao quadrado vai ficar só y'. Aqui você vai ter x sobre x ao quadrado, y, e aqui você vai ter 1 sobre x ao quadrado. Então arrumando, lembrando que y' é a mesma coisa que dy sobre dx, né? E aqui você vai poder simplificar, vai ficar 1 sobre x, né? Você tem x e divide por x ao quadrado, então dá para simplificar. E aqui fica y, e aqui desse lado o seu 1 sobre x². Então essa equação aqui, ó, diferencial, ela está no formato padrão para uma equação diferencial linear de primeira ordem. E o formato seria esse daqui, ó. Deixa eu colocar aqui desse lado, ó. O formato padrão que a gente tem seria assim, ó. A derivada de y em relação a x, mais uma certa função que eu vou chamar pzão de x, multiplicando o seu y, mais uma certa função que eu vou chamar de fzinho de x. Então isso aqui é uma EDO de primeira ordem, uma equação diferencial linear de primeira ordem, com esse formato. E para resolver, o fator de integração é o seguinte: vou chamar de um certo y1, é a constante, né? Que é o número de Euler, elevado à integral daquele nosso pzão de x, ó. Então, elevado à integral de pzão de x dx. Esse é o que a gente chama de fator de integração, tá? Nesse caso, como a nossa p de x aqui, ó, que é aquela função multiplicando y, vai ser 1 sobre x, então aqui o nosso fator de integração, ele vai ser elevado à integral de 1 sobre x dx. Bom, então quem que vai ser o nosso fator de integração, que eu estou chamando aqui de y1, né? Eu sei que a integral de 1 sobre x dx, o resultado é ln do módulo de x. E agora é o seguinte, ó, a gente vai usar uma propriedade logaritmo. Se eu tenho um logaritmo, né, da maneira que eu tenho a elevado ao logaritmo de um certo x na base a, por propriedades do logaritmo, isso é a mesma coisa que o próprio x que você está aqui, ó. Então, se você tem a base aqui como sendo a e a base do logaritmo também sendo a, você simplifica, fica só o valor que está aqui dentro do logaritmo. No caso, o que você tem é elevado a ln do módulo de x, digamos assim, né? Só que você pode lembrar que logaritmo, ou desculpa, que ln é o logaritmo na base e. Então isso aqui seria elevado a logaritmo na base e daquele seu módulo de x. Então se você simplifica essa base e que está aqui com essa base e que está aqui, usando as propriedades do logaritmo, sobra só aquele módulo de x, tá bom? Então aqui no caso é o que a gente vai fazer. Só que aqui é o seguinte, ó, a rigor isso aqui seria módulo de x, tá? Para você poder ter como resultado, se você simplifica aqui essa base que vai ter no logaritmo natural com o seu e. Mas aqui vamos considerar só a parte positiva, por exemplo, né? Se a gente considerar só o intervalo como sendo, né? Vamos considerar um intervalo como sendo, começando aqui no nosso zero, ainda até mais infinito, né? Então, considerando que x é positivo, aqui vai dar só x, né, como resultado, né? Aí você vai ter só o fator de integração, que seria y igual a x, y1 igual a x. Porque aí se x for positivo, o módulo de x vai ser ele mesmo, né? E aí o que acontece? Multiplicando por x ambos os lados daquela equação que nós temos ali, né, vai ficar assim, ó, x dy dx, aqui vai ficar mais x vezes, né, 1 sobre x dx, 1 sobre x y, e do lado de lá vai ficar vai ficar x vezes 1 sobre x². Então eu multipliquei tudo por x aqui, né, que era o fator de integração. Então aqui vai ficar assim, ó, x dy dx, do lado de cá vai ficar y, né, porque você vai simplificar esse x com esse x, e do lado de cá dá para simplificar esse x com esse x, vai ficar 1 sobre x. Aí por que isso foi útil? Bom, porque agora, olha só, nesse primeiro membro, a partir do momento que você multiplicou pelo fator de integração, dá para você escrever isso aqui como sendo uma derivada de um produto de funções. Ou seja, se você deriva em relação a x o produto que é x vezes y, vai dar justamente essa expressão que você tem aqui no primeiro membro.
Ah, professor, por quê? Ó, vamos lá. Ó. Por exemplo, você conserva a primeira e deriva a segunda. Vai aparecer esse termo aqui, ó. Você conserva o x, deriva o y em relação a x, vai ficar derivada de y em relação a x. Depois você conserva o y, aparece aqui, né? E deriva o x. Se você derivar o x em relação a x, dá 1. Então é aqui como se fosse 1 vezes y. Então, de fato, esse produto, quando você deriva em relação a x, te dá esse primeiro membro. Ok, do lado de cá é 1 sobre x. Aí agora, já que você tem aqui a derivada em relação a x desse lado, né? Você integra ambos os lados dessa igualdade aqui, ó. Então, você integra em relação ao seu dx, né? Então, olha só, se você integrar aqui, ó, ambos os lados em relação a x, ó. O que é que vai acontecer? Desse lado você tem a integral da derivada em relação a x. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui dá a própria expressão que estava lá dentro, né? Que é o nosso xy, né? Estou derivando em relação a x e estou integrando em relação a x. E do lado de cá vai ficar, bom, 1 sobre x, a integral disso, né? Vai ser, de novo, né? ln do módulo de x. Mas eu estou considerando ali, né? Lembra que a gente pegou a parte positiva, né? Daquele nosso intervalo, né? Lembra aqui, ó, o intervalo que eu estou pegando. Então aqui eu poderia ficar só com ln de x, tá? Então vamos botar... Eu vou botar isso aqui por enquanto, depois eu lembro que eu estou usando só o intervalo positivo, né? E aqui mais uma certa constante de integração, que eu vou chamar de c, né? E aí o que acontece, ó? Considerando que a gente estava no intervalo, né? Lembrando que o intervalo que eu tinha pegado, ó, o intervalo que eu tinha pegado para essa solução, o intervalo vai de 0 até mais infinito, né? Vamos lembrar ali, né? Então nosso x é positivo, então vai ficar xy igual a ln de x mais c. Então isso daqui é uma família de soluções para aquela equação diferencial que nós temos lá no início, ó, que a gente arrumou, ficou desse jeito, né? dy dx é igual a 1 sobre x, dy dx mais 1 sobre xy é igual a 1 sobre x quadrado, tá? Essa daqui fica então a resposta. Se você quiser conferir, você pode derivar em relação a x, né? E fazer as continhas e arrumar, você vai ver que vai chegar em algo desse formato aqui, tá bom? Então é assim que funciona o método de você resolver utilizando o fator de integração, tá bom? Agora que a gente fez esse exercício, eu vou deixar um para você que é parecido com esse, para você poder treinar, que é esse exercício aqui, ó. Olha só. Vamos fazer este exercício aqui. Faz o exercício, também vai ter que primeiro arrumar para ficar naquele formato que a gente quer, né, o formato padrão. Depois você vai ter um fator de integração para você achar. Na descrição do vídeo eu vou colocar qual é a resposta. Se você ficar com dúvida, você pergunta lá. Não esquece de deixar o curtir se você não deixou ainda e de inscrever-se no meu canal se você ainda não tiver inscrito. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!